Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, gente, dando sequência com o nosso conteúdo de polígonos, tá? Eu trouxe mais dois exemplos para nós desenvolvermos, né? Além da soma dos ângulos dos polígonos convexos, nós também vamos descobrir hoje quanto vale cada um desses ângulos, sejam internos ou externos, ok? Então, olha só, eu falei para vocês na aula passada que para descobrir quanto vale a soma de todos os ângulos, a gente utiliza a fórmula S igual a N menos 2 vezes 180. Como eu sei que N é o número de lados do polígono, então aqui eu tenho um polígono de 5 lados, tá? Bom, uma observação importante é que eu vou iniciar com um polígono regular, ou seja, aquele polígono em que todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos eles vão ser iguais, certo? Então, vamos lá. Substituindo N pelo número de lados, eu vou ter 5 lados, então vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 dá 3, e vezes 180 dá 540 graus. Então, eu acabei de descobrir que a soma desses 5 ângulos dá igual a 540 graus. Como esse polígono é regular, como eu sei que todos os ângulos têm a mesma medida, é muito mais fácil da gente descobrir quanto vale cada um, já que elas são iguais. Então, eu vou pegar esse valor da soma que nós encontramos, o 540, e eu vou dividir pela quantidade de ângulos que esse meu polígono tem. No caso, ele tem 5 ângulos internos. Então, eu vou fazer 540 dividido por 5. Vamos lá. Não sobra nada, abaixo 4. Como eu não posso dividir 4 por 5, por ele ser menor que 5, tá? Só relembrando isso aqui. Eu vou baixar o próximo número. E como eu precisei baixar 2 números, eu acrescento um 0 também no resultado. Então, 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5 é 40. E para 40 não sobra nada. Logo, eu acabei de descobrir que cada um desses meus ângulos internos vale 180 graus. Ou, desculpa, 108 graus. E se eu somar 108 mais 108 mais 108 mais 108 mais 108, eu vou ter um total de 540, tá? Então, aqui, ó, 108, 108. Agora, eu vou mostrar para vocês como descobrir quanto valem os ângulos externos desse polígono. Como eu já falei, ele é regular. Os ângulos têm a mesma medida. Isso facilita muito para nós. E eu falei na aula passada que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360. Então, se eu sei que os 5 juntos, os externos, valem 360, eu vou dividir a quantidade de ângulos externos, né? Dividir 360 pela quantidade de ângulos externos. Eu falei para vocês que se nós prolongarmos essas retas, nós encontramos os ângulos externos, né? Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos externos. Então, eu vou dividir 360 graus, que é a soma de ângulos externos, pela quantidade de ângulos, que também é 5, tá? 36 dividido por 5 dá 7, 7 vezes 5 dá 35, sobra 1, né? Baixa o próximo número, 2 vezes 5 dá 10, para 10 não sobra nada. Logo, eu acabei de descobrir que cada ângulo externo desse polígono vale 72 graus. Certo? Então, só relembrando o que foi feito, utilizei a fórmula da soma de ângulos internos e encontrei 540, né? Que seria a soma dos 5 ângulos que teria que dar isso aqui. O polígono é regular, tem todos os ângulos iguais, então eu contei quantos ângulos internos eu tenho, que são 5, e dividi 540 por 5, encontrei 108. Então, eu descobri que cada ângulo desse meu polígono mede 108 graus. Para finalizar, como eu já sei que a soma dos ângulos externos vale 360 graus, como é um polígono regular e eles são todos iguais,
eu dividi pela quantidade de ângulos externos, que também é 5. Encontrei que cada um deles mede 72 graus. Eu vou mostrar para vocês agora como descobrir esses valores em um polígono que não é regular. Bom, turma, com exemplos trocados, então olha só o que eu vou fazer. Primeiro eu vou calcular, né, utilizando a fórmula da soma dos ângulos internos, para eu descobrir quanto daria se eu somasse tudo isso aqui, certo? Então, vou substituir o meu N pelo número de lados do meu polígono. Relembrando, esse é um polígono não regular, então nesse caso os seus ângulos eles vão ter medidas diferentes, eles não obrigatoriamente precisam ter a mesma medida, tá? Então, olha só, se eu tenho 4 lados, aqui vai ficar 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 dá 2, que vezes 180 dá igual a 360 graus. Então, eu já sei que a soma desses ângulos aqui precisam dar igual a 360 graus. O que eu vou fazer agora? O que eu expliquei para vocês como fazer no capítulo passado. Eu vou pegar e somar todos esses ângulos, montando uma equação, tá? E através dela, eu descubro o valor de x para poder descobrir quanto vale cada um desses ângulos. Prestem bem atenção, vamos relembrar isso aqui. Olha só, nesse ângulo eu tenho 4x mais 15. Então, vou colocar aqui, tá? Agora, eu tenho 117 menos x. Também vem pra cá. Aqui abaixo, eu tenho 3x mais 3. E aqui desse lado, eu tenho 3x. Então, se vocês observarem, todos esses 4 ângulos eu coloquei aqui. Eu descobri também que se eu somasse eles 4, eu teria 360. Então, tudo isso aqui dá igual a 360 graus. Para descobrir quanto vale x, eu vou desenvolver essa equação. Primeira coisa que eu preciso lembrar, o primeiro membro, ou seja, o que fica antes da igualdade em uma equação, só fica com os números que possuem variáveis, ou seja, com os números que possuem letras. Então, sendo assim, só o 4x permanece aqui, certo? Olha só, o 15 e o 117 não, porque não tem variável. Menos x permanece, 3x permanece, e esse outro 3x também. No segundo membro, ou seja, o que fica pós-igualdade, ficam os números que não têm variáveis, os números que estão independentes, que não têm letras. Então, desse lado eu já tenho 360. Lembrando que para passar o número, né, para o outro membro, a gente usa a operação inversa. Então, se ele está positivo, ele passa negativo. Se ele está negativo, ele passa positivo. Então, olha só, se eu tenho aqui mais 15, ele vem menos 15. Se eu tenho aqui mais 117, ele vem menos 117. Se eu tenho aqui mais 3, ele vem menos 3, tá? Agora, nós vamos desenvolver, agora que a equação está organizada, para encontrar quanto vale x, certo? Então, olha só. 4x menos x, aqui como não tem nada, a gente supõe que eu tenho 1. Então, 4x menos 1x dá 3x, tá? Vou repetir aqui, ó. Vou fazer por etapas, para que os que têm mais dificuldade não se confundam, tá certo? 360 menos 15 dá 345, tá? Aí eu vou repetir esses dois aqui. Bom, gente, 3x mais 3x dá 6x, certo? Vou repetir aqui.
345 menos 117 dá 228 menos 3. 6x mais 3x dá 9x, que é igual 228 menos 3 dá 225. Bom, eu quero descobrir quanto vale x e não quanto vale 9x. Sendo assim, esse 9 que está multiplicando vai passar na operação inversa, ou seja, vai passar com divisão. Então, eu vou ter x igual a 225 dividido por 9, tá? Então, se eu for dividir 225 por 9, vamos ver aqui quanto dá, né? 22 por 9 dá 2, sobra 4, dá 5, 5 vezes 9, 45, sobra nada. Logo, x vai ser igual a 25, tá? Sabendo que x é igual a 25, eu só preciso substituir aqui para descobrir quanto vale cada um desses meus 4 ângulos, certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, certo? Para que a gente tenha espaço para fazer as substituições, tudo bem? Então, olha só, desenvolvi toda a minha equação e encontrei x igual a 25, certo? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o valor que nós encontramos. Olha só, aqui no primeiro ângulo, eu tenho 4x mais 15 graus, tá? Então, aqui o primeiro ângulo, eu tenho 4x mais 15 graus. Mas eu já descobri que x vale 25. Então, eu tenho 4 vezes 25, porque aqui a gente tem multiplicação. Então, já que é 4 vezes x, vai ficar 4 vezes o valor de x, que é 25 graus, mais 15 graus. 4 vezes 25 dá 100. Então, eu tenho 100 graus mais 15 graus. Logo, eu tenho 115 graus, certo? Então, esse ângulo aqui, esse ângulo interno, ele vale 115 graus. Bom, gente, como eu já descobri que esse primeiro ângulo vale 115 graus, eu vou pegar esse segundo aqui, tá? 117 menos x, vou colocar aqui. Como eu já sei que x é 25, então eu vou substituir. Eu vou ter 117 graus menos 25 graus, certo? 117 menos 25 dá 92 graus. Então, eu já sei que esse ângulo aqui, ele vale 92 graus. Agora, eu vou descobrir esse aqui de baixo, certo? Esse ângulo aqui, ele tá como 3x. Então, se é 3 vezes x, eu vou ter 3 vezes o valor de x, que é 25 graus. 3 vezes 25 dá 75 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vale 75 graus. E, por fim, eu vou pegar esse último ângulo, 3x mais 3 graus, certo? Três vezes x vai ser 3 vezes 25, já que 25 é o valor de x. 3 vezes 25 dá 75 graus, mais 3, 75 mais 3, 78 graus, certo? Então, eu descobri quanto vale cada um desses meus ângulos, certo? Vou substituir aqui os valores deles, porque aí vai ficar fácil de encontrarmos o valor dos ângulos externos, certo? Então, olha só. Esse aqui vale 78. Esse aqui, 75.
Esse aqui vale 115. E esse aqui, 92. O que é que eu tenho que pensar para encontrar os ângulos externos? Eu falei para vocês na aula passada que esses dois ângulos juntos, internos mais externos, precisam dar 180 graus. Então, se eu já tenho 115, quanto falta para 180, né? Nesse caso, falta 65. Então, aqui, esse ângulo externo vale 65 graus, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tenho 92 graus. Quanto falta para 180, né? Então, olha só, 88. Então, esse ângulo externo vale 88 graus. Aqui eu tenho 75 graus. Quanto falta para 180? Então, de 75 para 180 faltam 105 graus. E por fim, né, eu tenho aqui 78 graus, né? Vamos pensar em quanto falta para 180, né? De 78 para 180 faltam 102 graus. Então, eu encontrei todos os meus ângulos internos e todos os meus ângulos externos. Bom, gente, é isso, tá? Eu sei que é um pouco longo esse segundo exemplo, mas ele não é difícil de desenvolver se você for seguindo passo a passo direitinho. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Se dúvidas surgirem, continue mandando mensagem para mim. Assim que possível, eu vou responder todo mundo, tá? Não se preocupem que vai chegar a resposta sim. É importante que vocês pratiquem. Nós temos uma atividade aqui no portal. Tentem desenvolver as dúvidas que tiverem. Se não conseguirem tirar comigo pelo WhatsApp, nós vamos ter aula online justamente para tirar essas dúvidas, certo? Então, façam, pratiquem, é importante. Um grande beijo para vocês. Espero por vocês na aula online dessa semana, hein? Não faltem. Beijo. Tchau.